querendo falar as coisas erradas. Quem errou não foi a Câmara, quem errou foi o Executivo. Tá? Se houve um erro e se vai ter um prazo, se vai ter um outro prazo, nós vamos seguir os trâmites normais da casa, certo? Infelizmente, eu não posso, qualquer um, dizer assim, amanhã já resolveu. Não vai acontecer isso, tá? Porque aqui eu acho uma casa de leis e tudo tem que ser estudado. Se explicou tudo, a gente vai ter que ler, se orientar e ver o que é o correto, certo? Agora sim, se você tem que cobrar de alguém esse teu prejuízo, você cobrar do Executivo que errou. Se ele não tivesse errado, e cometeu uma série de erros infantis, brincadeira, cometeram erros assim que absurdo para o Poder Executivo, tá? Combina uma passagem para você. Interromper o vereador Odileno, o vereador Amarijão me coloca a situação, né, do horário regimental. Eu só quero consultar o plenário, né, para a prorrogação, eu acho que o assunto é de interesse, né, que seja esclarecido. Senhor presidente, eu acho que houve uma falta de linguagem labial entre nós. Eu não perguntei, não questionei sobre o horário da sessão. Eu questionei o horário, quantos minutos nós temos para questioná-lo. Na verdade, eu vou deixar aberto a cada vereador fazer esclarecimento, mas vou consultar o plenário quanto à prorrogação, né, para que a gente, todos estão de acordo. Já foi até prorrogado. A prorrogação já foi prorrogada. Eu não queria interromper no momento da explanação do convidado, vereador, para você deselegante, eu acho que daí é uma questão de compreensão de todos os pares, né? Só encerrar aqui, vou ficar falando, o pessoal do direito não vai ficar dele, só deixar claro isso, cara, cometeram erros infantis, tá? Vários erros, diversos erros, pessoas prometeram coisas que não cumpriram para você, infelizmente não partiu da Câmara, a Câmara não promete nada aqui, tá entendendo? Você tem que cobrar assim realmente de quem falhou lá, certo? Não estamos aqui para te prejudicar de maneira alguma, tá? Só que assim, se você fizer seu trâmite tudo correto também, na tua parte, quando estava errado, quando você sentiu que estava errado no dia 6, você fosse procurar todo o trâmite correto, eu acho que seria até um pouquinho mais fácil. E criou uma estranheza para nós, porque foi procurar pessoas, vou pegar fulano lá, vamos falar, pega o vereador, pega o funcionário, pega não sei o quê. Não, cara, eu acho que assim, transparência, nós trabalhamos com transparência aqui. Tá? Nós temos que acabar essa história de vou falar com o fulano que o fulano vai me ajudar. O que aconteceu foi isso, infelizmente eu me senti um pouquinho chateado pela forma que foi articulado isso, certo? Se o prefeito se ele tivesse razão no que ele fez, ele poderia ter caçado o nosso decreto, porque o nosso decreto ele podia pegar e entrar com uma liminar e caçar. Desculpe, tá? Não é por nada, assim, um pouco de desabafo, mas dizer assim, que a culpa não é da casa, tá? Desculpe, é só isso. A questão, por exemplo, por que não tem ajuda em duas situações? Porque realmente o conhecimento que a gente tem da lei orgânica vem de todos os assuntos, desse ensino da tarifa, assim, no ano passado, que o tratamento, o protocolo é no gabinete. Porque ele tem essa competência, aí sobre a análise, quem vai analisar, isso não me compete. Como empresário, simplesmente eu protocolei e fiz um requerimento, porque na gestão de Mônica, ela realmente, isso que o vereador colocou é importante, havia um reajuste anual da tarifa, né? Anualmente, era feito um reajuste. Nós estamos pedindo para 36 meses sem reajuste de tarifa. Sempre. Por isso que eu perguntei a você da questão do conhecimento por parte da empresa do decreto, porque isso daí é uma expressa da lei orgânica do município. A competência de aprovação da tarifa, de qualquer tipo de concessão, é do prefeito municipal. A sugestão que eu ia dar à prefeitura foi um erro da empresa realmente de partir para os valores equivocados. Eu estava sugerindo até para o município que a empresa ia trabalhar uma semana na tarifa antiga, 2,40, até com penalidade, para tentar justificar o erro, né? Mas aí acabou acontecendo que o próprio decreto legislativo acabou baixando a tarifa para 2,40. Né? Não há uma forma de devolução a pessoa utilizou 2, 3, como é que nós vamos controlar as pessoas? Não existe isso, não tem nem como envolver isso, né? Mas de outra forma a gente gostaria de compensar o município, seria da forma de baixar a tarifa durante uma semana, né? A atitude própria da empresa. A vereadora Amarijão queria fazer
Sr. Valdir, boa noite. Eu só queria alguns comparativos. Primeiro, o senhor nos disse que em 1971 eram 47 mil passageiros mês. 1996? Certo. Então, naquela época nós tínhamos quase 25 mil habitantes. Era o auge da construção das linhas Pariburições. Isso aqui a gente que é velha, a gente sabe, né? E hoje, o senhor nos apresentou 27.848 passageiros no mês e eu não vejo no fundo do túnel como que nós vamos voltar a esse passado. Não vejo um futuro para a economia assim, nós aumentarmos tanto os nossos habitantes, que aquilo lá foi um ciclo migratório para cá, devido à construção desta usina. Muito bem. Esse número que você apresentou, permita-me chamá-lo por você, ele oscila, não é? Diariamente. Ele não é um número fixo. São só perguntas que podem me responder já sem nenhuma polêmica. Uma pergunta pode ser até considerada uma pessoa leiga. Não existe chance de diminuir este número de viagens, porque uma a cada hora, não é? Cada 40 minutos. A título de sugestão, no horário de pico, óbvio, os ônibus. No horário de pico, óbvio, o ônibus transitará normalmente. No entanto, existem horários alternativos em que vê-se, a gente observa, que não existem quase passageiros. Isso aí é somente uma colocação minha, não quero debater com ninguém, estou avisando. Só estou sugerindo. E agora um questionamento, Valdir. Existem outros contratos para a aviação de ar, certo? Além de somente esta receita dos passageiros, idas e vindas. Por exemplo, vale transporte com a prefeitura, vale transporte do terminal Ponta do Félix. Esse não tem mais. O terminal Ponta do Félix, ele fretou o ônibus. Nós fazíamos o transporte de funcionários do terminal Ponta do Félix a R$36 a viagem. A Graciosa, não sei de que forma, conseguiu fazer um preço risório, não sei de que forma, começou com ônibus toda viagem, mas não fez, entendeu? A Pilar foi descartada. Só aproveitando, a Pilar sempre foi parceira do terminal Ponta do Félix na época de Vacas Magras. Quando começou a vir movimentação no terminal, nós pedimos a regulamentação do transporte, até por questão que a empresa é responsável pelo passageiro, nós temos que ter seguro, né? Cada passageiro que está dentro tem cobertura, qualquer passageiro que andar dentro dos atrás tem seguro. Quando nós fomos regulamentar, então a pessoa que estava cuidando resolveu descartar a empresa. Quando nós iríamos trabalhar diariamente, nós tínhamos que atender de 6 a 6 horas, mas não é vendido mais vale transporte no terminal. Eu não quero entrar nesta seara do erro do prefeito ou do senhor, porque infelizmente eu não fui convocada para essa sessão. Eu não estive presente aqui. Eu não posso discutir aquilo que não ouvi, que não li, não debati com os nobres pares. Portanto, eu vou me abster de emitir qualquer opinião sobre isso devido à minha ausência na sessão. Porque, senhor presidente, senhor vereador, existe também, Valdir, um contrato com a Secretaria Municipal de Educação para transporte dos alunos, né? Então, o que eu quero saber é o seguinte: ali você praticamente, pela sua exposição nas planilhas, faz-nos crer que você está quase que trabalhando no vermelho. Perfeito? Agora, a pergunta e os valores desses contratos, os valores desses vale transporte, ele não entra na Receita Geral da empresa e só concluir que é só isso que eu falo. E não entra na Receita Geral da empresa e mais ainda, os custos, né? Óbvio, não são os mesmos. Não
não são os mesmos. Tanto é que eu apresentei planilha por linha. Né? Se os senhores lembram, em 97, em 2006, mais ou menos, foi instalada a tarifa única em Turina. Foi o que quebrou a empresa. Foi um dos motivos da venda da empresa Pilar para nós. A tarifa única ela era totalmente inviável, porque presumiu-se que, reduzindo a tarifa, fazendo uma tarifa única, aumentaria o número de passageiros, em consideração ao bairro alto. O bairro alto é muito característico, a demanda de passageiro dele não muda. Você pode cobrar R$ 5, você pode cobrar R$ 10. A pessoa do bairro alto que precisa vir para o município, ela precisa utilizar o transporte, ela vai pagar a passagem. Isso é estatístico, nós temos esse controle desde 2007. Quanto a vereadora falou sobre a questão dos outros contratos, tocou num assunto muito importante. Efetivamente, eles viabilizam a empresa. Vamos supor que independente se for a Secretaria de Educação ou qualquer outra empresa, eu tenho um contrato com um bom cliente e tenho um contrato com um mau cliente. Que um cliente que me remunera minhas despesas, me dá lucro, e outro que me dá prejuízo. A soma dos dois me dá um equilíbrio. Nesse caso, as planilhas da educação são planilhas abertas também para discussão. Todas são abertas. Não existe, como existe em outros municípios, uma mensuração, o valor do quilômetro é tal. E vocês, os vereadores, o prefeito, ficam sem material para analisar. Não, aqui é feito tudo dessa forma. Como é que a gente consegue viabilizar a empresa? Nós transportamos funcionários da Copel, mediante licitação, já é o 7º ano que a gente está transportando funcionários da Copel. Uma parte do funcionalismo da Prefeitura compra para o transporte, a Prefeitura compra para o transporte, é uma forma de subsídio. Quando, na verdade, se nós atingíssemos aquela cota de 45 mil passageiros, teria todo o direito do município chegar ao governo. A partir desse momento nós não vamos mais comprar para o transporte da empresa, nós queremos o passe livre para o funcionalismo público, sem problema nenhum. Então existe realmente esse equilíbrio. Mas você sabe que é humanamente possível alcançarmos essa. Eu quero agradecer, muito obrigado. A princípio eu estou satisfeito. Qualquer dúvida eu me dirigirei à empresa para conversarmos mais à noite. Obrigada. Vereador Emílio. Quero só tirar umas dúvidas aqui com o senhor Valdir. O senhor falou bastante em número, eu gosto bastante de número aí para que seja esclarecido. O senhor falou no número de passageiro mensal, e esse número mensal que o senhor transporta, ele é já incluído os não pagantes, ou livre dos não pagantes? Não, ele é considerado o passageiro pagante e o passageiro que entrega vale transporte na casa. Aí já é segundo. Muito bem. Segundo, daí eu quero, o senhor pôs ali na planilha que o vale transporte, pelo que eu sei, não é o valor da passagem normal. Tem uma diferença com o vale? Não, nós não temos esse, como não tem subsídio, não há um desconto para aquisição do vale transporte. Mas na planilha eu vi uma diferença. Tem uma diferença aqui. Não existe uma tarifa técnica, que é o cálculo, em si, dependendo que é matemático, e a outra que é a tarifa pretendida. Não existe diferença no vale transporte. Sim, eu coloquei o exemplo de 2,60, porque seria a tarifa praticada hoje no caso. Terceiro aqui, eu quero deixar claro que, como a gente sempre fala, não defende e nem quero saber quem errou, o importante é arrumar o erro que foi feito e que este vereador não votou e não contra a decisão que veio para esta casa. E sim, o que eu votei foi da forma que foi aumentado o aumento. Se o senhor aprova, como vem aprovando a necessidade, então eu acredito que nada contra. E sim, a maneira que foi feito esse reajuste é que esta casa e este vereador também achou por bem de não aprovar. Concorda? Daí vamos aqui, já falando também que o município sem o subsídio, dificilmente a empresa sobrevive, né? Eu conheço bastante de logística, eu sei que para um caminhão da maneira do pode ser que ele é um caminhão já
pouco mais luxuoso, um veículo mais luxuoso, não é de carga pesada, e ele tem com certeza um bom custo e com certeza a empresa não pode trabalhar no vermelho. E eu quero deixar bem claro aqui que se essa empresa, como o Zornamo, eu estava presente no dia, ameaçou parar, eu quero deixar bem claro a casa que a gente não pode pensar só no passageiro de uma maneira, tem que pensar no cidadão, no usuário, de todas as formas. A consequência que pode acontecer se esse empresário vir saindo daqui hoje e amanhã dizer que os ônibus já não estão na linha. Eu quero que Vossas Excelências imaginem o transtorno que vai dar no município sem um ônibus rodando. Quero saber quem é daí o responsável por isso. Eu não estou aqui me vendendo o empresário, muito menos não estou dizendo que tem que aumentar. Eu só estou dizendo que eu quero que seja tanto empresário como usuário que fique contento com a nossa decisão. Entende? Aí eu gostei muito aqui da versão da vereadora Rangel, quando ela disse a possibilidade do senhor reduzir as viagens. É claro, tem que ser aqui no itinerário, aqui quilômetro 5, a outra do Fênix, né, que as outras já são raras, então 40 minutos, muito bem posicionado o vereador, e reduzir aí para 1 hora e 20, mas que não venha sacrificar os usuários. Então, só responde isso e eu já termino por aqui, fico contente. Só esclarecendo a questão do itinerário, mudar o horário, eu creio não ser possível, porque o município já está acostumado com esses horários. Nós fizemos um estudo de adequação dos ônibus nos terminais, coincidindo com a chegada dos ônibus da Graciosa, para que a pessoa não chegue 5 minutos depois, tem que esperar 35 minutos na rodoviária para depois se deslocar. Então, esse horário já foi feito estudo, então não teria muito. Concordo, para mim seria diminuição de custos, tirar horários da linha. Mas a urbana eu discordo. Eu até concordo com uma possível situação do rural, do bairro alto, que tem horários que realmente não tem passageiros, é justificado pela FAC, né? Às vezes nós transportamos 2 passageiros, um passageiro vai daqui até o bairro alto, gente. Então, em relação ao transporte da cidade, eu discordo. Poderia ser discutido nas outras linhas. O vereador deixou bem claro que ele não está dizendo que seja feito, foi viável. Então, para encerrar, eu só quero deixar, como o vereador deixou essa noção, foi inviável, pode ser que a minha seja ou não, se possível, 2 preços, do próprio 5 até a rodoviária, um valor, e quem excede da parada do ônibus rodoviário, ele permanece a sequência até o terminal com outro valor. Se eu só explique se é possível ou não, esse vereador só está dando sugestão. Eu creio que esses assuntos mais pertinentes deveriam ser discutidos em outro momento, senão a gente não vai chegar no consenso. Mas o problema grande é o controle. Daí a gente pode escolher outro assunto. Eu fico contente. Primeiro vereador, o senhor que já tinha colocado, aí depois o senhor, vereador. Eu fui contador da aviação Pilar desde 1998, quando a empresa foi adquirida por Carlos Pico e vendeu para vocês em 2007. Fui contador até 2013, abril, vendi a empresa para você. Veja bem, você apresentou uma planilha de custo ali, custo técnico praticamente. Aonde está embutido o lucro da empresa nessa planilha? 7%. Que parte? Tem uma margem. Essa margem total ou? No total, está embutido. Não, está embutido no preço do quilômetro. 7% em quilômetro rodado, quilômetro passado, que é no total, por quilômetro. No fechamento tem custo fixo, custo variável, os encargos financeiros, a rentabilidade está 7% e o custo não está baixo. Ele está dentro. Ele está dentro. Lucro real. Ela dentro do total mensal, no caso. Eu não sei se é lucro real ou líquido, agora eu não posso responder isso, mas está contado isso. Na realidade, tira todos os encargos patronais, sociais, federais, tudo líquido. Tem um lucro presumido de R$7. Porque daí, quando ela fez para nada ali, essa planilha, 7%. dá-se a entender que a empresa está trabalhando só no prejuízo. Só no prejuízo. E eu poderia afirmar que não, sabe? Então, por exemplo, eu
como você falou, a paga do bairro Alto, Cedro, Cachoeira, se você colocar um valor de passagem a 8, 10, 15 reais, eles estão obrigados a usar. Não tem como você ver, não tem como você rever essas tarifas relacionadas ao Cedro, bairro Alto, Cachoeira, que trata de pessoas lá que o poder aquisitivo é baixo, a maioria é tudo salário mínimo. Então eu fiz um cálculo aproximado do custo que era a passagem anterior, do custo dessa, houve um aumento praticamente que a pessoa vindo para cá 4 vezes no mês vai receber praticamente 10% do salário da pessoa. E a maioria era tudo agricultor, pessoas humildes, pessoas negócio. Não tem como se tentar melhorar, chegar um pouco mais esse custo de passagem, principalmente nessa localidade, Cedro, Redonuras, Cachoeira, bairro Alto. Não tem, porque, como eu expliquei no início da sessão, a tarifa é computada pelo número, é definida pelo número de usuários. Esse cálculo técnico. Número de usuários, cálculo técnico. Para que haja uma justificativa da tarifa que será executada, precisa haver um subsídio. Alguém tem que bancar uma empresa. Algum subsídio tem que vir de algum lugar. Isso em qualquer outra cidade funciona dessa maneira. Dentro do Rio nós não temos nenhum tipo de subsídio. Então não há uma maneira da empresa se sensibilizar numa situação de redução que não existe, ou de redução, para ainda diminuir ainda mais a tarifa do centro. Isso é inviável, totalmente impraticável. Penalizado praticamente vai ser o usuário. Infelizmente, a pessoa que mora longe que utiliza pouco o sistema. Se tivesse um número expressivo, nós precisamos de 2.580 passageiros, transportamos hoje 747 passageiros. Outra pergunta que foge um pouco do assunto aqui é relacionada aos pontos do ano que você comentou, ele conseguiu um ponto ao R$ 1.300. Não teve requerimento pedindo uma indicação ao executivo para que gaste em parceria, aviação Pilar, aviação Graciosa, com o executivo, para que instalasse esses pontos. Então, no locais onde hoje não existe ponto, então o que existe é a estrada precária, você já viu isso daí. Mas, pelo conhecimento que eu estou vendo aqui, essa empresa, a Mega Fábrica, está trazendo o asfalto ali, que até agora não saiu, ela está responsável pela colocação dos pontos autônomos. Tem alguma coisa que você possa contribuir para isso? Porque já é uma reclamação enorme por parte dos usuários. Da maneira que está, não temos contribuir. A questão da execução do ponto de ônibus, a implantação dos pontos não compete à empresa. Vereador Jadu? Bom dia, eu vou fazer uma explanação só. Você, antes desse momento, pecou, porque podia não dar nada ativamente. Entende? Aí dá aumento. Já, não sei se 30%, só 8%, 8,33%. Só que você pegou na zona rural. Estava 150 para 9. Pessoa humilde, não sou fazendeiro, não sou nada. Coitado vive lá de diarista lá e R$ 9. O povo já gritou. Por que a pessoa, como cristão, né, tem que pedir o mais humilde? Então dá um aumento o mais rico, né? Poder aquisitivo mais alto e o humilde menos, né? Eu fui o contrário, eu sei que tem custo, não é asfalto, é quase 50 Paranaguá, mas asfalto, lá é no rural. Mas quando você pegou a empresa, você sabia que tinha aquele problema lá. Rio Pequeno, produção humilde, Cachoeira, vai bom. Só que essa é a minha decisão como vereador. Né? Entre a empresa, eu sou contra a empresa. Eu estou aqui pelo povo. Então, quer dizer que jamais esse é o meu direito que me assiste de eu defender o povo. Né? Então, é uma pessoa humilde. Aqui na zona era 2,40 urbano, foi para 2,70. Cachoeira, 3,50, não sei o que era lá. Rio Pequeno, 7,50, foi para 9. Então, eu sei que você tem custo também, tem funcionário, tem motorista, tem combustível e tudo, mas
só que teve uma conversa com o prefeito, subsídio para a zona rural. Ele falou isso, eu não sei se ele vai cumprir. Mesmo para a zona rural, porque ele falou meio. Então, eu sou pago pelo povo, então eu jamais vou defender até o final esse direito meu de defender o povo humilde. Só isso aí. O vereador é o seguinte: se eu fosse contra a população, eu cobraria R$ 25,29. Aí eu seria contra a população. Mas estou passando de R$ 7,50 para R$ 9. Eu não estou sendo contra a população. R$ 1,50 mais, né? R$ 1,50 mais. Eu deveria estar cobrando 25, aí o senhor poderia me dizer, não, você está cobrando o que é justo para você, mas está cobrando a população. Eu não estou fazendo isso. Estou colocando até, pedir aqui uma comissão para a gente discutir isso junto. Se alguém subsidiar, a gente até baixa a tarifa do CEP. Como a vereadora colocou, é quase que impossível aumentar a demanda de passageiros, e realmente eu entendo. O grande sonho meu também era ter quente aqui em Alto Lima, viabilizando o transporte, movimentando o comércio, tudo, ia gerar gente na catraca. Então, se eu fosse contra o povo, meu vereador, eu estaria cobrando R$ 3,94 a tarifa urbana, estaria cobrando R$ 5,86 o bairro alto e R$ 25,29 a Rio do Céu. Eu seria contra o povo, mas eu não sou contra o povo. Pois é, mas, era quase 50. Eu sou nascido lá, não é porque estou defendendo lá, porque eu sou nascido e criado lá no centro. Então eu sei que onde dói, onde eu aperto o calo. Então eu sei. A pessoa humilde e tudo. Era quase 50. Foi para 5 e pouco. Agora foi para 7,50. Curtíssimo espaço. Agora 9. Entende? Então eu acho que é um absurdo. Se for assim, eu sou contra até o final sobre a zona rural. Aqui ainda não vou falar ainda que é zona urbana, tudo bem. Mas a zona rural, eu bato o pé até o último aqui defendendo o meu povo. Vereador Antônio? Senhor Valdir, boa noite. Gostaria de agradecer pela sua presença na nossa senhoria. Eu gostaria de fazer uma solicitação, diante já de tudo que foi exposto. Eu gostaria que, da possibilidade, o senhor mesmo afirmou que existem horários na área rural em que existem poucos passageiros, né? Eu gostaria que o senhor nos apresentasse a planilha suprimindo esses horários e a quanto é que ficaria, quanto é que baixaria o valor da passagem, para que nós questionássemos então a população rural, para que eles decidam, né, a supressão de horário, baixando a tarifa, ou a permanência do valor, já que não pode, vamos dizer, ser alterado. Existe essa possibilidade, senhor Valdir? Eu creio que existe a possibilidade, mas também é um assunto para a comissão. Sim, porque existe a possibilidade. Na verdade, suprimindo alguns horários, vai afetar diretamente o usuário. Então, acho que deveria ser consultado primeiramente o usuário, porque a possibilidade existe e é essa. Mas o usuário é que vai dar a opinião dele. Veja, senhor Valdir, a ideia é a seguinte: o senhor fazer um estudo, né, de quanto isso resultaria no valor da passagem e diante, vamos dizer, diante de valores, eu sou da área rural, eu poderia, vamos dizer, né, auxiliar na questão da consulta popular. Tá? Então, eu deixo aqui a minha sugestão e gostaria de saber se existe essa possibilidade. Sim, existe a possibilidade. Ele está disposto a discutir e apresentar esse projeto. Seria demorado, senhor Valdir? 7 dias úteis. Então eu vou ficar aguardando essas informações. Muito obrigado. Mais um vereador gostaria de fazer a declaração. Valdir, por parte da Câmara, o que eu posso hoje colocar para vocês? Existem
situações que realmente elas têm que ser atacadas de frente para que a gente, se não conseguir eliminar totalmente, pelo menos deixar a coisa um pouco mais dentro do que determina a nossa lei. Por exemplo, a lei orgânica determina que tem um conselho do usuário, que não sei, mas eu não tenho conhecimento que exista, não existe, né? A lei orgânica do município determina que... Só uma colocação. Tal como sugestão, ao invés de conselho do usuário, da lei orgânica, criar-se o Conselho Municipal de Transporte Coletivo. O que a lei orgânica... Porque ali seria legalmente instituído, aonde poder-se discutir todos os problemas envolvendo o transporte coletivo, inclusive o da Graciosa, senhores. Não é só a aviação Pilar, não. O que a lei orgânica determina, vereador, no artigo 142, é que os usuários eles têm que ter a representação perante as prestadoras de serviço e concessionárias de serviço público. A forma disso daí, eu acho que vai vir adiante no que eu... Como o conselho é paritário? Sim. Outra situação, o senhor mesmo colocou aqui, o tempo dessa concessão, ela já é longínqua, né? Então, todas essas situações, isso foi uma outra questão que faltou dentro desse processo, elas têm que ser, elas não são de atribuição da Câmara, mas a Câmara deve dar o seu referendo dentro dessa situação, que também não existiu. Assim como a prestadora e concessionária de serviço público está obrigada a dar ampla divulgação dos seus planos de expansão, investimentos, por parte, eu não posso falar aqui para o senhor do poder executivo, né? Acho que são situações distintas que têm que ser analisadas, mas por parte do poder legislativo e na intenção de solucionar esse problema, porque, como colocaram aqui no início, o decreto não foi voltado a prejudicar ninguém, né? Mas existem peças aí que têm que ser responsabilizadas aí dentro dessa situação. Por parte da Câmara Municipal, como presidente da Casa, eu vou designar uma comissão especial dentro da Casa que vai tratar diretamente com o senhor, como concessionário do serviço público. Para que isso tenha uma efetividade e uma reanálise desse decreto, né, porque também esse decreto também é temporário, né, a validade dele é por 90 dias, deve haver por parte do Executivo também alguma espécie de comissão, para que se chegue a um denominador comum. Inclusive, né, que ao que me parece que a maior necessidade que urge desse nosso diálogo aqui, que deve ser encarado pelo Poder Executivo, a questão do subsídio. Porque senão a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, né, cobrando responsabilidades de quem não tem como arcar com essas responsabilidades e isentando quem deveria arcar com certas responsabilidades. Então, amanhã, imediatamente, eu já vou designar essa comissão, vou comunicar a empresa. Então, Vossa Excelência vai designar uma comissão, mas aí tem uma outra comissão lá do Executivo para que resolvamos mais rapidamente esse embate. Não seria melhor fazermos uma comissão só, a oriunda do Executivo,